12. Um caso que a gente vem acompanhando muito de perto é de uma menina, a mãe dela entrou em contato com a gente no início desse ano, falando sobre a filha dela que tinha sido estuprada pelo padrasto e que o padrasto estaria solto. Desde então o processo corre na justiça, o Carlos Briggs está acompanhando muito esse caso e aí traz hoje as atualizações. E aí, Briggs, bom dia para você. Agatha, bom dia. Pinho, Rodolfo, todo mundo que está ouvindo a gente. Bom dia. Daniel Henrique também, bom dia, querido. Bom dia. Essa semana agora que passou, no fim da semana, semana passada, teve o primeiro depoimento da adolescente. A adolescente foi ouvida em juízo. Obviamente teve a oportunidade de contar tudo o que aconteceu. Vinha sendo abusada pelo padrasto nos últimos 3 anos, jovem ainda, 11 anos que começou o abuso. A mãe flagrou o abuso no dia 26 de dezembro do ano passado, tentou contato com o 90, o 90 não mandou viatura para o local, o padrasto estava fugindo, depois que foi flagrado pela mãe e que a adolescente confessou que vinha sendo abusada, e teve toda aquela história do 90 não mandou viatura, o flagrante foi desfeito, ele entrou com habeas corpus, o padrasto. Precisou ir 3 vezes a mãe, a filha e a polícia civil para conseguir pegar o depoimento de forma correta. O caso entrou na justiça, no judiciário desde janeiro desse ano, e aí essa semana, portanto 8 meses depois, praticamente 8 meses do crime, essa jovem conseguiu ter finalmente o depoimento tomado. E aí a mãe dela me procurou, entrou em contato com a gente, conversou, e aí falou um pouco desse alívio e do sentimento de impotência e de angústia que vai começando a dar lugar para um sentimento de, quem sabe, justiça, uma luz que começa lá no fim do túnel. Ela teve a identidade preservada e a voz torcida. Foi muito doloroso para ela remexer num assunto tão triste, falar de um sofrimento tão grande que durou 3 anos, um sofrimento que começou quando ela era pequenininha, quando ela tinha apenas 11 anos. Graças a Deus ela conseguiu prestar depoimento direitinho. Houve realmente estupro e muitas vezes, foram várias vezes ao longo dos 3 anos. A justiça já marcou uma nova audiência. Nós estamos bastante confiantes que a justiça será feita. Vocês sabem que a gente passou um longo caminho até chegar aqui, né? Foram muitas vezes de descaso, foram muitas idas à delegacia, muitas portas na cara, mas agora eu sinto que a justiça está próxima. Eu sinto que está próximo de a justiça ser feita. Nova audiência marcada para outubro, praticamente daqui a um mês. Briggs, então, um esclarecimento, né? Depois de muitas e muitas bateções de cabeça, idas e vindas, como ela falou, para não ter que voltar, desde o erro inicial da Polícia Militar, desde também erros cometidos na delegacia, o caso chega à Justiça em janeiro, com um pedido de prisão contra esse estuprador, esse abusador, que fugiu, saiu correndo do local. Se não tivesse nada a temer, nem devesse alguma coisa, já deveria ter se apresentado, não deveria ter fugido do local, poderia ter se apresentado, se defendido, etc, etc, junto à própria delegacia. Mas foi feito um pedido de prisão. O judiciário, depois de muito demorar, foi para uma vara, disse que não era competência. Foi para outra vara, disse que não era competência. Foi para um desembargador que ficou 2 meses com o caso para definir a competência. 2 meses. É o desembargador que está processando a gente porque foi cobrado e criticado aqui. Mas vamos em frente porque a questão mais importante não é essa. Aí define-se a vara, vai para a vara, fica não sei das quantas definições. Agora o passo então novo, que é algum alento dentro de uma paralisação geral desde janeiro, é que a menina, a abusada, foi chamada para um depoimento em juízo. A minha pergunta, que eu não sei também se ela teria resposta, porque o judiciário, esse mesmo que não respondeu à questão anterior do alemão, muitas vezes se nega também a prestar outros esclarecimentos à sociedade, eles rechaçaram o pedido de prisão da Polícia Civil, eles negaram e falaram, vamos retomar aqui no judiciário o processo. Não era o caso de atender ao pedido da Polícia Civil, concede e depois começa, diante
da preocupação, do fato em si, do abuso em si, já de tudo que foi coletado pela Polícia Civil e do pedido da Polícia Civil, não era o caso de decretar a prisão dele e começar com o processo em juízo? Qual a alegação? Vou tentar te responder até onde eu posso, mas obviamente não vou conseguir te responder em tudo, porque essa tua dúvida é minha dúvida também. Não tenho, vou ser redundante agora, e não tenho dúvida que é a dúvida dos ouvintes, que nos ouvem e nos acompanham nesse caso. Só para lembrar que esse caso está com o juiz Marco Antônio Novaes de Abreu, que é da vara criminal, que é para onde o desembargador Paulo Rangel entendeu que era competência para poder julgar esse caso. A justiça está no gerúndio mesmo, Rodolfo, analisando esse processo, analisando a situação, e uma das partes que compõe esse processo é o depoimento da adolescente, que precisava ser ouvida em juízo, né? Aliás, ouvida pela primeira vez, pasmem, Rodolfo, na Delegacia de Atendimento à Mulher. Ela não prestou depoimento. Quem prestou depoimento foi a mãe em nome dela, porque a Delegacia de Atendimento à Mulher sequer é a delegacia mais, digamos, indicada para esse tipo de coisa. Teria que ser Delegacia de Atendimento, Vítima, Criança, Adolescente, que é a DECAV, né? Mas enfim, foi então, na muito provavelmente é por isso. Eles estão colhendo o depoimento porque é fundamental ter fundamental dela, entendendo o laudo, pegando o laudo do exame de corpo de delito, em que foi comprovado que a menina perdeu a virgindade, que foi comprovado que houve violência, que foi comprovado que houve penetração, que foi comprovado que essa violência se deu durante muitos anos. Então, o que a gente pode dizer é que agora parece que o processo está andando. Agora também, né, diante de tudo isso aí, de todas as informações, etc., já havia elemento na Polícia Civil. Ah, não, mas tinha que ter pego um outro depoimento assim, assado da menina. Então, por que o Judiciário, num prazo correto de um pedido de prisão, não devolveu fazendo esse requerimento? Olha, Polícia Civil, não vou conceder agora a prisão, toma de volta porque você precisa complementar com tais informações. A Polícia Civil tinha que ir lá, complementar, chamar, prestar depoimento e, diante de mais provas, etc., apresentar ao juiz, se fosse isso o necessário. O que me parece é que a gente continua dando passos muito tímidos agora, porque lá atrás estávamos parados, mas agora passos muito tímidos diante de um crime muito grave. Muito grave. A gente vai começar a engatinhar agora. Detalhe, gente, foi no final do ano passado o abuso e já aconteceu o abuso há 2 anos. Quando que a gente vai ter alguma resposta diante de um caso como esse? É um escárnio, cara. 26 de dezembro do ano passado, o flagrante da tentativa de estupro. Essa semana que passou agora, primeira vez que essa menina conseguiu ser ouvida. Aí a hora que vier, 8 meses depois, é tipo o alemão, com a diferença que o alemão tinha cidadania, etc. Aí, cadê? Eles demoram tanto, meu amigo, que a hora que tiver eu quero ver o rapaz, tomara, esse vagabundo abusador aí, que ele seja pego, que ele seja preso. Mas é realmente de indignar qualquer um. Se fosse a sua filha, se fosse a minha filha, como que nós estaríamos? Se fosse a filha de um magistrado do Judiciário do Rio, você acha que em agosto, o último dia de agosto, dia 31 de agosto, vamos entrar em setembro, você acha que estaríamos há mais de 8 meses completos, quase 9 meses, com esse caso do jeito que está? Batendo na madeira, para que não aconteça obviamente com ninguém, nem com familiar de ninguém. Mas a gente não pode se furtar a pensar e a perguntar isso. Se fosse um parente de alguém, membro do Judiciário do Rio de Janeiro, este caso estaria dessa maneira desde janeiro, ou já tinham movido os pauzinhos para a celeridade que tinha que ter para qualquer cidadão? Depois não sabem porque as pessoas ficam revoltadas. E aí ficam chateados quando são cobrados e criticados. Metem processo não sei das quantas. Solidariedade a essa mãe, principalmente essa menina que vai ficar com esse trauma pro resto da vida. E quem sabe um dia a justiça chegue. Do jeito que está, a gente fica meio ressabiado de que isso realmente vai acontecer. Vamos esperar para ver. E o Briggs acompanhando passo a passo isso. Sempre que há novidade como essa agora, ele traz na programação.